Tô aqui com o meu braço tremendo pra falar de metas pra quem tem fibromialgia pra 2020, porque inclusive acabei de voltar da academia, musculação, troquei meu treino e meu braço tá doendo, tá cansado, tô assim, ó. Então se o vídeo ficar tremido, não reparem que é por isso. Mas na verdade eu quero falar de metas que algumas pessoas me perguntaram aí esses dias com essa questão de virada do ano novo, 2020, vem sempre aquelas resoluções de ano novo, metas pro meu ano, o que eu quero fazer. E muitas dessas metas vão ficando lá na gaveta. Tem até estudo que fala sobre isso, de quanto tempo leva para as metas de ano novo estarem na gaveta. E é engraçado, né? Porque é um momento onde a gente tá cheio de esperança, de renovação, das coisas mudarem, mas por algum motivo ao longo dos dias, das semanas, a gente vai deixando de lado. E aí eu vou falar um pouco sobre metas para quem tem fibromialgia, na verdade, para todo mundo, mas um pouco mais específico que pode ajudar quem tem fibromialgia. Vou falar um pouco das minhas metas para esse ano, mas antes disso, eu quero trazer um assunto que está muito na minha cabeça esses dias, que é sobre ansiedade e sobre nosso bem-estar emocional. Não é novidade para ninguém que a ansiedade é uma das doenças que está mais afetando as pessoas nos últimos anos. Os medicamentos para ansiedade têm aumentado muito o número de prescrições, né, que particularmente são medicamentos que eu, como farmacêutica, não gosto muito, porque alteram muito a nossa fisiologia, alteram muito como o nosso corpo funciona, costumam causar muita dependência. E o pior de tudo, né, no meu ver, de como eu gosto de enxergar as doenças e a saúde, eles não agem na causa, eles não tratam a origem, a raiz da nossa ansiedade. Então, eu já fui uma pessoa muito ansiosa, eu ainda sou ansiosa e tenho práticas diárias para tentar superar isso, mas as coisas foram mudando quando eu comecei a mudar mesmo os meus hábitos, mudar a forma como eu enxergo as coisas e não através de medicamentos ou algumas receitas aí pra dopar o nosso corpo, porque é isso que esses medicamentos fazem, né? E por que a ansiedade? Porque esse é um período do ano, quando a gente começa a falar de sonhos, de metas, que a ansiedade pode ficar mais forte, né? E eu tava vendo documentários esses dias, tem uma série na Netflix muito legal sobre a mente, que se chama Explicando a Mente. É uma série especial do Explicando, que é uma série que já tem lá, que fala só sobre a mente. Então fala sobre memória, sobre sonhos, sobre ansiedade, meditação. E ontem eu assisti vários episódios e estava aqui refletindo que loucura que é isso que a gente vive hoje, com tanta gente sendo medicada para ansiedade e depressão, né? Com tanta gente com pensamentos suicidas, com tanta gente com síndrome do pânico. E isso pra mim é um sinal claro de que algo vai muito mal na nossa sociedade, né? Na forma como a gente vive, na forma como a gente lida com as tecnologias, na forma como a gente lida com esse novo contexto onde a gente está inserido, né? Que as coisas mudaram muito nos últimos anos e parece que o ser humano não aprendeu ainda muito bem a viver neste novo mundo. E o que a fibromialgia tem a ver com isso, né? A gente sabe que a fibromialgia tem uma origem fisiológica mesmo, é uma síndrome que acomete, afeta o nosso corpo, mas o nosso estado emocional afeta muito os sintomas. Assim como várias outras doenças, até coisas mais palpáveis, como, por exemplo, diabetes e hipertensão, pressão alta, que são doenças muito comuns também, são síndromes metabólicas que afetam muitas pessoas. Estados de estresse podem alterar muito, alteram a pressão arterial, alteram a nossa glicemia. Então, não seria diferente com a fibromialgia. E o problema da fibro é que muitas vezes esses estresses, esses estados emocionais muito alterados originam crises que podem durar dias, né? Às vezes os sintomas pioram num dia e eles não melhoram. Então a gente sabe, quem tem fibromialgia sabe como é ruim entrar em crise, como já vem aquela frustração, aquele desespero, meu Deus, de novo não acredito, quanto tempo será que vai durar? Será que eu vou estar bem? Será que não sei o quê? Por que isso está acontecendo? Então é um espiral muito negativo, né? Se o estresse já afeta as pessoas em geral, que não tem fibro, quem tem fibro acaba sendo um pouco mais sensível a isso, como em várias outras situações.
E retomando o início desse vídeo, que é o tema, falando sobre essas metas, que eu tava olhando esse documentário e pensando, meu Deus, alguma coisa precisa ser feita para melhorar a saúde emocional das pessoas, da sociedade. E juntando já com a fibromialgia, pensando quantas pessoas estão com sintomas muito fora de controle da fibro e dependem de medicação, e mesmo com a medicação não ficam bem, e têm dificuldades para se relacionar, para trabalhar, para conviver dentro da própria relação amorosa da família, a vida social que muitas vezes fica prejudicada, né? Essa é uma situação muito trágica que muitas pessoas se encontram, infelizmente. Então tudo isso me fez pensar sobre essa questão das metas, e me pediram também para fazer vídeo de metas, e eu acho engraçado porque eu acho que essas metas, elas não têm que ser coisas que deixam a gente mais nervosa, ou que fazem a gente se sentir pior, né, com a frustração de, ai, não sei se eu vou conseguir, ou ai, não bati minha meta, que merda, né, agora, tal. Eu não consigo, não presto pra nada, já começa aquela coisa super negativa. E quando a gente pensa em fibromialgia, a gente precisa ir no caminho oposto disso. A gente precisa ir num caminho de paciência, num caminho de carinho, de aceitação, de respeito ao nosso corpo, aos nossos limites, limites físicos, limites emocionais, limites mentais, que muitas vezes é mais difícil ainda de respeitar do que o limite físico. Que o físico, se o corpo travou, não tem o que fazer. Agora, muitas vezes a gente expõe a gente mesmo a situações de muito estresse emocional, insiste em coisas que não nos fazem bem, insiste em situações que claramente estão trazendo sentimentos ruins, mas por algum motivo a gente acha que tem que permanecer, ou por medo do julgamento dos outros, ou pelo nosso próprio julgamento, né, de achar que tem que estar lá, que tem que fazer alguma coisa. Enfim, são muitas as situações. Então, pensando em metas para 2020, para mim, de verdade, o que eu penso, que eu quero que esteja presente no meu ano inteiro é equilíbrio, leveza e paz dentro de mim. Eu sei que tem várias outras coisas que são importantes para a fibra, inclusive eu falo muito sobre elas, que são o básico de exercício físico, no seu limite, o quanto você puder, que seja um alongamento, uma caminhada de 5 minutos, mas movimentar o corpo é muito bom. Hoje eu fiquei um tempo aí em recesso por causa de trabalho, por causa do fim do ano. Hoje voltei e fui logo pra musculação, porque segunda é o dia que eu coloquei que eu vou fazer musculação. E apesar de estar fazendo força, de sentir meu corpo um pouco enferrujado, após o exercício eu já me senti muito melhor. E isso sempre acontece. Então, entender esses limites do seu corpo e começar a trazer algum movimento para ele é muito importante. Eu acho que essa é uma boa meta para 2020. Outra coisa importante é a alimentação. Então, eu também já tô cansada de falar sobre isso, vocês nem devem aguentar mais eu falando. Mas a alimentação é muito importante para quem tem fibromialgia. Se alimentar bem, diminuir o consumo de gordura, de produtos industrializados, cheio de corante, cheio de conservante, comer mais frutas, beber bastante água, verduras, de preferência, se puder, diminuir ou tirar glúten e derivados de leite que inflamam o nosso organismo e ajudam bastante no controle das dores. Fazer essas alterações, por menor que seja aumentar um pouquinho o consumo de verduras na sua dieta, qualquer coisa já vai trazer um benefício. Então, acho que essa também é uma boa meta para 2020. Mas, como eu estava falando, apesar dessas mudanças que são muito importantes, que eu acho que seriam muito benéficas para todas as pessoas, principalmente para quem tem fibra, mas acho que o foco tem que estar em estar bem com você mesmo. Isso pode parecer clichê, pode parecer meio, tá, muito vago, né? Mas o que é isso? E esse é um processo delicado e é um processo longo, que demanda muita autoconsciência, muitas vezes vai precisar de terapia, de ajuda de pessoas, ou de livros, ou de documentários, que possam te trazer informações para você entender o que é se conhecer melhor, o que é entender melhor os meus limites, entender melhor o que o meu corpo está falando para mim. E esse é um processo que é muito gostoso de se fazer quando você entende, abraça isso e percebe o quanto que isso vai fazer de diferença na sua vida.
E ao mesmo tempo é um processo complexo, profundo, que vai exigir você olhar para você mesma de uma outra forma, que talvez você ainda não olhou, talvez ainda não tenha tido coragem de olhar, ou não teve recursos para olhar, não sabe como olhar, e faz toda a diferença. Porque, claro que você ter uma vida mais saudável vai controlar os seus sintomas, mas as intercorrências vão sempre acontecer. Seja com a fibro, seja com outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que são imprevisíveis. E como a gente reage a essas coisas faz toda a diferença. Eu posso dizer que na fibromialgia, principalmente quando a gente percebe uma crise chegando, ou percebe que nosso corpo não tá bom, nossa energia tá caindo, tem fadiga, tem dor, a forma como a gente reage e lida com essas situações, com essas sensações, faz toda a diferença em quanto tempo esses sintomas vão durar, ou como que eu me recupero desses sintomas. Então, quando a gente for pensar em metas para 2020, em primeiro lugar, não bitola, não exagera, não faça coisas que estão além da sua capacidade de fazer com carinho, com leveza. Isso não pode se tornar uma tortura, não pode se tornar um martírio. Então, se o exercício físico para você está sendo uma tortura, tá te desgastando, então muda. Tenta encontrar uma outra forma de fazer. Se a sua dieta tá maçante, tá te deixando triste, tá te deixando estressado, muda, tenta uma outra forma. E não é se acomodar na situação, é você enxergar um outro caminho para fazer aquela mesma coisa, que talvez para você naquele momento seja melhor. Talvez para você seja o certo e não aquilo que tá todo mundo falando na revista ou nos grupos que você vê ou nas suas amizades. Então, é importante que você encontre o seu caminho dentro dessa trajetória aí de tentar ficar de bem com a fibra. E para isso, quanto mais você se conhecer, isso vai ser melhor. Quanto mais você treinar a sua percepção para conseguir olhar o que está acontecendo aqui dentro, o que está acontecendo aqui dentro, né? Por que eu tô me sentindo assim? Quantas vezes a gente tá estressada e nem sabe o motivo, só tá ali descontando nos outros ou ficando estressada e xingando e se sentindo mal e nem tem a capacidade de parar para perceber de onde tá vindo isso. Essas coisas são muito sutis e são muito importantes para que a gente viva bem. Eu tava vendo esses documentários, né, de ansiedade, de depressão, e fala muito de meditação, que é uma coisa também que eu acho que é um recurso incrível. E não é sentar e ficar lá meditando que nem um monge, oh meu Deus, iluminação. Mas é você estar presente. Tem uma forma de meditação que se chama mindfulness, atenção plena, que é simplesmente você estar presente naquilo que está acontecendo no momento. Presente para sua respiração, presente para as coisas que você está fazendo. Se você vai varrer a casa, presente para isso, prestar atenção, fazer as coisas com atenção e não no piloto automático, né, que gera muita ansiedade. Então, são coisas que fazem toda a diferença e são acessíveis, né, são coisas que, apesar de não tão fáceis, são coisas que qualquer pessoa pode fazer. Isso não vai demandar dinheiro, não vai demandar tanto tempo, não vai demandar você se locomover, são coisas que você pode ir inserindo aos poucos no seu dia a dia e que, por incrível que pareça, eu acredito muito que são muito mais benéficos do que um monte de medicação super cara que existe por aí e que acabam causando muitos efeitos colaterais e muitas vezes trazendo mais prejuízos do que benefícios. Não sou a ativista anti-medicação, eu sou farmacêutica, eu entendo a necessidade da medicação em muitas situações, quando a pessoa não está conseguindo fazer de outra forma, ou doenças que realmente não tem outro jeito. Mas isso precisa caminhar junto com uma nova forma de enxergar a sua saúde. E o quanto você dedica de energia para se sentir melhor. Quantas coisas a gente coloca a nossa energia que nem fazem a gente se sentir melhor, inclusive às vezes fazem a gente se sentir pior, e ainda assim a gente faz. Então, por que não agora para 2020 colocar essa meta de se conhecer melhor, de usar melhor a sua energia em coisas que te fazem bem, em relações que te trazem coisas boas, que não te sugam, em trabalhos que fazem sentido para você, né, dentro da realidade de cada um, é claro, mas sempre existe a possibilidade de fazer alguma coisinha diferente, que pode melhorar esse contexto geral aí da sua vida.
né? Então, para 2020 e para todos os outros anos, eu espero que cada vez mais a fibromialgia tenha visibilidade, cada vez mais as pessoas sejam capazes de compreender essa condição e que a gente também tenha cada vez mais compreensão com as pessoas e principalmente com a gente mesmo, com as nossas limitações, com as mensagens que o nosso corpo está querendo falar pra gente, né? Com as situações que a vida está querendo mostrar e que muitas vezes a gente teima em não enxergar, em não entender e as coisas ficam se repetindo. Então, que esse novo ano traga tudo isso de renovação, tudo isso de mudança e que as pessoas com fibro e todas as outras sejam muito felizes e consigam vencer, consigam sair dessa situação de tristeza, de depressão, de conflito, de viver em guerra com a própria vida, de viver em guerra com a própria saúde e consigam conquistar esse momento, esse estado de muito mais leveza, muito mais harmonia e uma coisa puxa a outra. Independente de por onde você comece, que você comece. E que não importa o tamanho da mudança, que não importa o tamanho do passo, mas que seja um passinho que você possa dar para iniciar essa sua jornada rumo a uma nova vida, uma nova realidade, que eu espero que seja muito mais feliz. Então, é isso que eu queria falar aqui pra vocês. Eu espero que tenha sido legal. Acompanhem aqui o canal, quem ainda não segue, o Instagram, o YouTube, o Facebook. Eu tô como Lívia de Bem com a Fibro. Vocês conseguem me achar, acompanhar pra seguir os novos, ouvir os novos vídeos e dar sugestões e que a gente possa continuar conversando nessa... eu não vou falar luta, porque eu não gosto desse termo, mas nessa conquista, nessa tentativa de viver bem e ficar de bem com a fibra, tá bom? Um beijo grande, eu vejo vocês por aí.